Bom dia, turma. Tudo bem? Espero que todos estejam bem, com saúde, principalmente a família de vocês, né? E que também estejam acompanhando as aulas e fazendo as atividades, tá bom? Para que quando a gente voltar de forma presencial, se Deus quiser, Ele vai providenciar que será em breve, a gente possa não ter tantos conteúdos atrasados, certo? E a nossa aula de geografia, eu vou iniciar com a correção da atividade de casa. Na aula passada, nós falamos sobre distrito. Nós conhecemos o Distrito Federal, que é Brasília, né? Que esse distrito ele não pode ser subdividido em unidades menores, é proibido por lei. Nós também conhecemos o distrito de Fernando de Noronha, que pertence ao estado de Pernambuco. Fernando de Noronha é o distrito estadual. Nós também falamos sobre os distritos municipais. Eu dei até o exemplo da nossa cidade, Nova Russas. E na atividade de casa, fui falando mais a respeito da nossa cidade, né? Perguntas direcionadas à nossa cidade, ao distrito, né? Certo? E na primeira questão, pergunta para você pesquisar e escrever, se apresenta municípios, né? O município de vocês apresenta um distrito, apresentam sim, né? Que vocês poderão fazer a correção observando aqui o slide. Essa pesquisa eu tirei da internet. Caso vocês tenham pesquisado e encontrado algo diferente, né? Então, quais são os distritos? Canindezinho, Espacinha, Major Simplício, Nova Betânia, Nova Russas é a sede, né, a cidade, São Pedro e Irapuá. 2. Se em seu município há distrito, e se você mora em um distrito, pesquise e responda abaixo. Na questão 2, eu considerei a cidade, né, onde também vocês podem considerar, porque acredito que todos morem na sede, certo? Então, Nova Russas, ela foi fundada em 1902, certo? Mas vai que você encontrou 1922. 1922 foi a emancipação política da cidade, certo? A B. Quem fundou? Pergunta quem foi que fundou o distrito, né? Ou a cidade que você mora. Foi o capitão Mó Bernardino Gomes Franco. Esta pessoa que foi responsável pela fundação da cidade. A 3. O distrito apresenta alguma influência dos europeus, africanos e dos indígenas? Não apresenta uma única influência, visto que as pessoas apresentam várias características étnicas, certo? A 4. Quais são os prédios mais antigos do seu distrito, da sua cidade, né? Eu coloquei estação ferroviária, prefeitura, o Colégio Olegário Abreu Memória e o patronato. E etc. Podem existir outros, né? A 5. Pesquise e escreva o nome da família que mora no seu distrito há mais anos. Vocês também podem ter pesquisado e encontrado mais pessoas, mas o que eu consegui foi o Manuel Oliveira Peixoto, né, que foi Manuel Oliveira Peixoto é dessa família aqui do capitão, certo? É uma das mais antigas. Eu coloquei a senhorinha Aragão, para quem não conhece, é a mãe do Zé Nilton Aragão. Também é uma das famílias mais antigas da cidade, mas existem outras, certo?
Na nossa aula hoje de geografia, nós iremos falar sobre os elementos naturais e culturais dos indígenas. Nem todas as aldeias indígenas têm a mesma forma. Para fazer as suas ocas, os indígenas precisam de materiais encontrados na natureza. Ou seja, nem toda aldeia ela é do mesmo jeito, né? Ela é da mesma forma que a outra. E os indígenas, eles retiram da natureza o que eles precisam para fazer suas moradias, suas ocas, né? Em geral, de uma aldeia para outra, os materiais utilizados são os mesmos, mas a madeira e as folhas são diferentes, porque nem sempre as que foram utilizadas em um determinado local existem em outro local. Ou seja, o que vai mudar? A madeira, né? As folhas que eles utilizam para cobrir, né? Para colocar nas laterais, elas vão ser diferentes, porque a vegetação nem sempre é a mesma em todos os lugares. Normalmente os indígenas escolhem madeiras mais resistentes e duráveis para fazer a estrutura das ocas. Dependendo da estrutura e de onde serão usadas, as madeiras serão maiores ou menores. Que é a imagem da estrutura de uma oca, né? Eles utilizam as madeiras para fazer a estrutura e as folhas das vegetações como de palmeira para cobrir. Na verdade, a cultura dos indígenas interfere nas suas construções. A casa, que é a oca, não porque dura mais que a vida deles. Eles não precisam de uma casa que dure muito, porque em geral vão para outro local quando a coleta da região acaba. Ou seja, eles não precisam de uma casa, né, de uma oca que dure por muito tempo. Por quê? Porque eles logo irão se mudar daquele lugar. Muitas vezes eles não conhecem materiais de construção, como cimento ou ferro, e constroem com materiais disponíveis na natureza, que se degrada com mais rapidez do que os primeiros, né? Eles utilizam os elementos da natureza por não conhecerem os materiais de construção que a gente utiliza para fazer nossas casas, né? Devido a eles viverem se mudando e também porque esses materiais da natureza eles se decompõem com mais facilidade. Os indígenas também veem a natureza ao seu redor. Os indígenas também veem a natureza ao seu redor, a aldeia como sua moradia, ou seja, eles veem a natureza como sua moradia. Por quê? Porque a floresta, a natureza, é a moradia deles, como se fosse. E eles utilizam as ocas somente para dormir, né, para descansar, para fazer as refeições. A maioria do tempo eles passam lá na natureza mesmo. É como se a natureza em torno da aldeia fosse sua casa e as ocas fossem apenas os quartos dela. Essa imagem aí representa uma oca. É possível observar os diferentes tipos de trama, amarração, acabamento e etc. De acordo com cada aldeia, ou seja, de acordo com cada aldeia, a gente deve observar como foi que foi construída a oca. Que elas vão variar. Algumas aldeias já estão influenciadas pela maneira de construir dos europeus. Em alguma delas já é possível observar construções de alvenaria, o que faz com que os indígenas não percam sua identidade. Ou seja, hoje já existe aldeias que as construções já são feitas de alvenaria, né? E isso faz com que eles percam sua identidade.
É preciso aprender a respeitar o modo de vida de cada grupo social. Não existe o correto e o errado, mas existe o modo de cada grupo. Ou seja, que a gente deve respeitar esse grupo que já utiliza dos materiais de alvenaria para fazer suas moradias. A gente não deve ignorar, devemos respeitar. Os indígenas sabem que a natureza é a fonte de toda a existência deles. Por isso, em geral, vivem próximo a um rio. Como vocês já conhecem, né, os índios, os indígenas, eles procuram se estabelecer próximo de um rio, onde tenha água. Algumas aldeias já se trabalhava com a agricultura. Os indígenas utilizavam uma técnica chamada de agricultura de coivara. Nessa técnica, eles queimavam uma parte da floresta para plantar. Como é essa agricultura de coivara? Eles utilizam ali uma parte da floresta para queimar, para fazer as plantações, e eles ficam utilizando de um ano para o outro, para não ter que desmatar outro lugar. Então eles coivaram. Eles pegam lá os restos que sobram das plantações, quando seca, eles tiram e utilizam novamente aquele lugar. Nessa técnica, eles queimam, você já falou, né? Quando a terra fica pouco fértil ou fraca, mudavam de local, transferindo a aldeia para outro lugar. Quando essa terra ela fica pouco fértil, né, ela não está mais produzindo bem o que eles plantam, eles mudam para outro lugar. O indígena. E nas atividades de casa, na página 37, você vai procurar informações relacionadas à aldeia, de que a natureza faz parte da aldeia, no espaço dos indígenas. Depois, registre as informações que você encontrou nas linhas a seguir. Vocês podem estar fazendo essa pesquisa na internet, ou mesmo em livros antigos que vocês tenham em casa, ou até mesmo no próprio livro de vocês. Na questão 2, você vai marcar com X os materiais encontrados na natureza que os indígenas normalmente utilizam na construção de suas ocas. Aí você vai marcar com X. 3. Estabeleça a relação entre as duas colunas, escrevendo os números correspondentes. Folha, madeira com grandes dimensões, madeira com menor dimensões, fios e palhas. Aí você vai corresponder com a segunda coluna. 4. Reflita e escreva a relação entre a prática da agricultura de coivara e as frequentes mudanças dos indígenas em busca de alimento. Você vai refletir sobre a prática de coivara, qualquer coisa também vocês pesquisam mais sobre essa prática, e depois você vai escrever as mudanças dos indígenas em busca de alimento, certo? Por que eles mudam? 39. 5. Observe o interior de uma oca e o interior de uma casa. Indique as diferenças entre o espaço. Aí você vai observar na imagem o interior da oca e o interior da casa e vai escrever as diferenças. Na página 40, escreva a resposta das perguntas a seguir. Você acha que os indígenas sabem aproveitar o que a natureza tem para oferecer? Sim, né? Você vai dizer por quê. Você acha que a forma de construir dos indígenas agride a natureza? Aí você vai dizer sim ou não e vai dizer por quê. C. Você acha que a forma de construir dos os indígenas poderiam construir da mesma forma que os europeus? Se você acha que sim, você diz por quê. 7. Escreva o que você entendeu sobre a seguinte afirmação. A casa, oca dos indígenas, não dura mais que a vida deles. Isso é correto? Isso é uma questão cultural.
Você vai escrever sobre essa afirmação, né? A 41, pense e escreva, porque podemos dizer que a natureza é a casa dos indígenas, embora eles tenham uma casa que é sua oca. Por que a gente pode afirmar isso? A 9, observe a imagem a seguir e escreva o que você percebe de diferente. Você vai dizer o que tem diferente entre a construção a oca e a construção de alvenaria. 10, você vai preencher os espaços. Você vai procurar no caça-palavra a seguir as palavras que completam corretamente a afirmação apresentada. Você encontra no caça-palavra as palavras que preenchem os espaços, certo? 11, pesquise e escreva a função de cada habitante da aldeia indígena na construção das ocas. Agenda. Espero que vocês tenham entendido. Se não entenderam, volte o vídeo, leia no livro os conteúdos. Mesmo assim, se ainda persistir dúvidas, me procure no privado, tá? Que eu estarei à disposição para ajudá-los. Beijos e até a próxima aula, que é de História. Dando continuidade agora com a aula de História, nós iremos fazer uma breve revisão do que a gente viu na aula passada, certo? Acordei cedo, lembrei de você, tomei café e vim lhe desejar um bom dia. Na aula passada nós falamos sobre a formação do povo brasileiro. A gente conheceu que o Brasil ele é imenso. Por ele ser imenso, né, existe tantas diferenças culturais, né, diferenças entre as pessoas, entre o modo cultural de cada um também. Nós também conhecemos os grupos étnicos que deu formação ao povo brasileiro, né? A gente conheceu vários, mas o que prevaleceu mesmo foram apenas 3, né? O negro, o indígena e o branco. Nós também falamos um pouco sobre a relação entre as etnias, né, entre os povos, que não se deu de forma fácil, pacífica, né, que houve lutas, houve morte. A gente conheceu também como que os africanos chegaram ao Brasil, né, que foram os portugueses, os povos europeus que trouxeram eles como escravo, né. Na atividade de casa, vocês iriam escrever o nome dos grupos étnicos que formaram o povo brasileiro. Depois vocês deem uma pausa e confiram as respostas, né? Os europeus, indígenas, espanhóis, árabes, japoneses e muitos outros. A 2, leia e escreva a resposta a cada uma das perguntas. São perguntas pessoais, relacionadas à família, certo? E a 3, você iria observar as imagens a seguir e escrever o nome dos prováveis grupos étnicos a qual pertencem essas pessoas, certo? Aí você observa no slide e responde. Em História, nós iremos falar sobre os primeiros habitantes do Brasil. Quais foram os primeiros habitantes do Brasil? Vocês lembram? Vocês conhecem? Já conheceram, né? Então é sobre eles que nós iremos falar. Sobre quem mesmo? Os indígenas. Os primeiros habitantes do Brasil foram os indígenas. Eles habitavam as terras brasileiras muito antes da chegada dos portugueses. Historiadores afirmam que havia por volta de 100 milhões de indígenas no continente. Ou seja, quando os portugueses aqui chegaram, existia por volta de 100 milhões de indígenas no nosso continente. Só em território brasileiro, esse número chegava a 5 milhões de nativos, aproximadamente. No período da chegada dos portugueses, os indígenas se dividiam em 7 grandes povos. Tupi, na região litoral, Aruaque, na Amazônia, Tapuias, na região do Planalto Central,
os Caraíba na Amazônia, Pano, Tucano e o Charrua. Hoje, para estudar as populações indígenas, é comum agrupá-la conforme as semelhanças existentes entre sua língua. Ou seja, hoje, para estudar todos esses povos, eles agrupam de acordo com a língua que cada um fala, para facilitar melhor esse estudo. Isso permite reunir povos com características culturais comuns. Esse mapa aqui, que está no livro de vocês, mostra a distribuição desses indígenas que a gente conheceu, né? O Tupi na área vermelha, Aruaque na amarela, né? Os Caraíba na rosa, Tucano laranja, Charrua o azul e outros grupos o verde. Assim, são classificados 4 troncos linguísticos principais: o Tupi, o Macro-G, Caribe e os Aruaque. Existe ainda muitas línguas, como a dos Tucano e a dos Yanomamis, que não foram classificados nesses troncos, ou seja, essas línguas aqui, elas não foram classificadas dentro desses 4 troncos linguísticos. Apesar de toda a diversidade, existem elementos culturais semelhantes, como a organização em tribo. Uma tribo é um grupo de famílias que fazem sua aldeia em uma mesma área, ou seja, todo aquele povo que mora ali naquele ambiente, naquela área, ela é considerada uma tribo. E a tribo, ela fala a mesma língua e tem os mesmos costumes e sentimento de união entre si. Várias aldeias e tribos formam cada um desses povos. Os indígenas viviam nas florestas, nos campos e no litoral. Em geral, as aldeias eram próximas aos rios, porque era onde os indígenas obtinham água para a sua sobrevivência. Como eu já havia falado, todo indígena ele procura se estabelecer onde tenha rio, onde tenha água. Também tinham um grande conhecimento. Os indígenas eles têm, né, grande conhecimento de animais, de vegetais, de recursos naturais que haviam nas terras brasileiras, importante para alimentação, colheita, caça, pesca, utensílios e moradia. Eram comuns os indígenas se locomoverem por meio de caminhada, ou seja, como é que os indígenas eles se movimentam? Aqui na nossa cidade a gente anda de moto, anda de carro, né? Lá não, na floresta eles andam, eles se movimentam de um lugar para o outro dessa maneira, caminhando pelas matas, pelas florestas e pelos campos. Ou utilizam canoas quando eles vão no rio, que é a imagem do índio na canoa e do índio caminhando. Trabalho indígena. A maior parte do povo indígena vive da fruta das florestas, do cacau, maracujá, do jabuticaba, do araçá e etc. Da agricultura, da mandioca, do milho, da batata doce, abóbora, amendoim, da caça, da anta, do tatu, do veado, paca, e da pesca, da traíra, do pacu e da piaba. Né? Isso aqui é a fonte de alimentação dos indígenas. Né? Eles se alimentam do que a floresta oferece, do que eles plantam e de peixes também. Geralmente as roças pertencem a toda a tribo e os alimentos colhidos são distribuídos entre todos, ou seja, tudo que é cultivado pelos indígenas pertence a toda a tribo, né? Não tem esse negócio de ser só de uma família, não, é de todos. Enquanto espera a colheita, os indígenas fazem objetos de cerâmica
e utensílios para o trabalho. Enquanto eles estão lá esperando o cacau ficar bom para colher, o maracujá, por exemplo, né? O amendoim, a abóbora, eles não ficam parados, eles fazem objetos de cerâmica, os objetos de trabalho que eles utilizam. Cada indígena tem seu próprio instrumento de trabalho, ou seja, cada indígena ele tem que ter seu instrumento de trabalho. Por exemplo, o arco e a flecha. Entre os indígenas, a divisão do trabalho por sexo, ou seja, lá existe a divisão do trabalho. As mulheres são responsáveis por algumas atividades e os homens por outras. Por exemplo, as mulheres, quais são as obrigações delas? No plantio da colheita, nas atividades agrícolas, né, desde a coleta de frutas, produção de farinha, preparação da comida das crianças, cuidado das crianças, confecções de redes e cestos. O que os homens fazem? Derruba a árvore, preparação da terra para o plantio. Caça e pesca, confecciona arcos, flechas e canoas, construção de moradias, expedições guerreiras e proteção à tribo. Esse aqui, a tribo, são o trabalho dos homens. A contribuição indígena para a formação do povo brasileiro, né? Por exemplo, nós temos o folclore, né, brasileiro, que faz parte da cultura que nós herdamos dos indígenas, dos costumes indígenas. Desde a colonização o modo de vida dos indígenas se modificaram muito, ou seja, quando os portugueses aqui chegaram, o modo de vida dos indígenas, eles começaram a mudar. A cultura europeia influenciou de forma drástica a vida dos povos locais. Com o avanço da colonização, os indígenas foram desaparecendo, ou seja, com o avanço da colonização, os indígenas foram desaparecendo, certo? Muitos morreram em consequência da escravidão, das guerras, pelos colonos e das doenças que eles lhe transmitiam. Ou seja, a morte desses indígenas se deram dessa forma, né? Na luta, na guerra, foram escravizados porque eles eram obrigados a fazer os trabalhos pesados, né? E também por doença que os estrangeiros, os portugueses, né, os colonizadores traziam. Os que sobreviveram se refugiaram cada vez mais pelo sertão. Apesar disso, a reflexão indígena na cultura brasileira estão presentes nos nossos hábitos, costumes e idiomas. Apesar de tudo isso ter acontecido, a cultura indígena ela está presente em nossa vida, como por exemplo, a gente tem o hábito de dormir de rede, é dos indígenas, né, de ter a cestinha dos indígenas, de comer pamonha, canjica, cuscuz, né, batata doce. Nós também temos algumas palavras do vocabulário indígenas. Enfim, o modo de viver deles influenciou muito e contribuiu para a diversidade cultural do povo brasileiro. Esse texto aqui, eu quero que vocês leiam em casa, no livro de vocês. Eu não vou fazer a leitura dele, mas eu quero que vocês leiam, tá? Essa imagem aqui representa os indígenas no momento dos rituais deles, da cultura. Atividade de casa. Página 58. De acordo com o que estudamos, eu escrevo o significado dos itens abaixo. FUNAI, vocês podem estar pesquisando o que significa, né? No livro de vocês ou mesmo na internet. Reservas indígenas, fundações das reservas indígenas. 2. Responda às perguntas. Quem trabalha na aldeia? Como é feita a divisão do trabalho? 3.
Ligue algumas tarefas realizadas por um dos grupos tupis-guaranis. 4. Marque o X a alternativa correta. Você vai ler, vai marcar as alternativas que tem a ver com o que vocês estudaram sobre os indígenas. 5. Conflitos para tomada de terra dos indígenas eram muito intensos, fazendo com que os portugueses transmitissem até doença para os nativos. Escreva alguma dessas doenças, né? 6. O que você acha da diferença em relação à divisão do trabalho entre as pessoas, entre a sociedade atual e a indígena? Será que é interessante que houvesse essa divisão do trabalho na sociedade, na nossa sociedade atual, assim como existe na dos indígenas? Vocês irão responder. Agenda e apresentar dúvida, retorne ao vídeo, leiam no livro, ou então só falar com a tia no privado, certo? Beijos.